Olá a todos que assistem, saudações aos professores avaliadores. Meu nome é André Luiz Basílio, eu sou graduando do curso de História na modalidade de formação de professor R2 pela Faculdade Ibra. Eu estou aqui hoje para cumprir requisito essencial para a disciplina de estágio obrigatório, de acordo com as especificações e exigências da prevenção do Covid-19. Dentro do que foi proposto aí pela faculdade, foi destinado a mim falar um pouco aqui sobre algum assunto para ensino fundamental 2 e para ensino médio. Eu fiz uma pesquisa procurando alguma matéria dentro da disciplina que servisse para ambos, para que ficasse mais fácil, né, a didática. E eu decidi falar um pouco aqui sobre a Segunda Guerra Mundial, que é uma disciplina, é uma matéria dentro da disciplina que cai aí tanto para nono ano do ensino fundamental 2, quanto para ensino médio. Contudo, falar sobre a Segunda Guerra Mundial dentro de um espaço de 15 a 20 minutos seria impossível, né? A Segunda Guerra Mundial é um fato marcante, extremamente importante aí para a história, se não o mais importante, né? Seria impossível, talvez em 2 horas, falar tudo o que eu gostaria de falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Então eu decidi nesse vídeo falar um pouco sobre a introdução da Segunda Guerra Mundial, sobre fatos que antecederam e que levaram à Segunda Guerra Mundial. Muitas vezes nós vimos aí muitos vídeos, muitos professores falando sobre a Segunda Guerra Mundial, falam muito bem, só que não tem tempo para falar, às vezes, sobre os fatos introdutórios da Segunda Guerra Mundial, o que levou os países do eixo, os países aliados, a se envolverem diretamente na Segunda Guerra Mundial. O que levou a Alemanha a querer uma nova guerra após ter perdido uma, após ser totalmente destroçada, após ter o seu sistema financeiro totalmente quebrado pela Primeira Guerra Mundial, o que levou a Alemanha a querer mais uma guerra logo em seguida da Primeira. Então é sobre isso que eu vou falar um pouquinho aí, sobre os acontecimentos históricos aí que antecederam a Primeira Guerra, até chegar no marco inicial aí na invasão da Polônia, que é onde efetivamente, historicamente, aí se inicia a Segunda Guerra Mundial. Bom, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito gigantesco que afetou praticamente todo o planeta Terra, envolvendo aí inúmeros países. Ela aconteceu do ano de 1939 até o ano de 1945. Até hoje não se sabe o certo a quantidade de mortos da Segunda Guerra Mundial. Estima-se aí entre 50 e 80 milhões de pessoas. Nós podemos ver que essa estimativa aí gera uma grande distância entre esses números, né? Não se sabe ao certo entre 30 milhões de mortos. Então nós podemos ter noção de quão gigantesco aí foi essa guerra. A Segunda Guerra Mundial também ela é caracterizada por duas das maiores atrocidades que o planeta Terra já viu até hoje, que é o Holocausto e a bomba atômica. Nós vamos falar aí um pouquinho mais para frente. Mas antes de entrarmos aí no tema específico, sobre esse período específico da Segunda Guerra Mundial, né, a partir de 1939, nós temos que entender, voltar um pouco antes no tempo e entender as causas da Segunda Guerra. Nós temos que entender o porquê a Segunda Guerra veio à tona. Nós temos que entender porque os países que estiveram nela envolvidos estavam ali e os seus motivos. Nós temos que voltar muito antes, nós temos que voltar aí na Primeira Guerra Mundial, na qual os países como Alemanha, Inglaterra e França foram protagonistas e também foram assim na Segunda Guerra Mundial. Assim como na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial a Alemanha também perdeu a guerra. Muitos alemães da época, muitos soldados alemães não aceitavam ter perdido essa guerra porque acreditavam que o governo alemão havia entregue, né, a Primeira Guerra Mundial, que eles não haviam perdido em batalha. E nós temos que entender que a Alemanha se sentia traída pelo próprio governo. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, e com a derrota da Alemanha, foi criada a Liga das Nações, o que seria uma prévia do que é a ONU hoje, mas com poucos países. E a Alemanha foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, né, o famoso Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes ele previa aí a quantidade de territórios que a Alemanha perderia em decorrência da Primeira Guerra. Também dizia que a Alemanha não poderia ter um exército com mais de 100 mil homens. Dizia também que a Alemanha não podia fabricar armamento em seu território.
e também, fora isso, a indenização gigantesca que a Alemanha teve que pagar, a indenização mesmo em dinheiro, em valores, né, para os países aí que venceram a guerra. O que isso ocasionou? Isso ocasionou uma guerra interna dentro da Alemanha. Pessoas que concordavam com o Tratado de Versalhes, em sua minoria, e pessoas que não concordavam com o Tratado de Versalhes, que essas pessoas que eu falei anteriormente, que acreditavam que o governo alemão havia entregue a Primeira Guerra, que a Alemanha teria sim condições de ter ganho. Dentro disso tudo, a Alemanha entrou numa grande crise financeira. O que aconteceu? A sua moeda perdeu total valor, não tinha valor nem dentro do próprio país, quem dirá fora. E, além disso, no ano de 1929, nós tivemos aqui na América, mais especificamente nos Estados Unidos, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, que é considerada hoje como a Grande Depressão. Quando se procura em história a Grande Depressão, nós vamos ver que é a maior crise financeira que o mundo teria sofrido até hoje. Muitos países da Europa, eles mantinham valores dentro dessas bolsas, eles tinham relacionamento direto com a Bolsa de Valores de Nova York. Quando ela quebrou, muitos países quebraram junto, e um deles foi a Alemanha. Então a Alemanha já não tinha mais condições de investimento financeiro fora do país, a sua moeda já não tinha mais valor nenhum, e isso criou um caos total, fazendo com que a própria população questionasse a situação, questionasse o Tratado de Versalhes e questionasse a posição da Alemanha dentro da Europa. Frente a essa grande crise financeira aí que abalou o capitalismo, na época considerado o modelo ideal, né? Começou duas correntes que já vinham sendo fortemente comentadas aí, e até em alguns países já vinham sendo utilizadas, começaram a ganhar força. Uma delas, a democracia, conhecemos até hoje, né, onde países como a Inglaterra, Estados Unidos, França, e na época as potências do mundo serviam de modelos para outro, acreditavam que preservar a liberdade e a riqueza individual de cada indivíduo era o melhor para a nação, né, dar essa liberdade para que o indivíduo pudesse se construir sozinho, começava a ganhar força. E uma outra corrente que era o totalitarismo. O totalitarismo, eles acreditavam que o país precisava de uma única pessoa no poder, que mandasse em tudo, e acreditavam que sacrificar a liberdade das pessoas seria o ideal, porque a nação teria que vir antes. Então as pessoas abriam mão da sua liberdade para que a nação fosse forte. Dentro disso, nós tivemos aí a criação de governos nazistas e fascistas, né? O governo alemão aí foi como exemplo de um modelo nazista com Adolf Hitler, e enquanto nós tivemos aí um governo fascista na Itália, por exemplo, né, com Mussolini, que ambos os países abriam completamente mão aí da liberdade do seu povo, pensando eles, trabalhando em cima disso, de um bem maior para a nação, que depois a gente vai ver com o decorrer do tempo que não funcionou da forma talvez com que eles queriam, ou já era previsto, né, de acordo com o pensamento de cada um deles. E quando começamos a falar de totalitarismo, nós falamos aí de ditadura, né? Ditadura aí que é o carro-chefe do totalitarismo. É impossível falar em ditadura militar sem começarmos a falar pela União Soviética. A União Soviética aí, peça fundamental na Segunda Guerra Mundial. Em 1917, aproximadamente, explodiu aí a Revolução Russa e começou uma grande guerra civil. E em 1922, aí nós tivemos a criação da União Soviética, aí, que foi a junção de vários países aí, em união, no caso, em cima do totalitarismo, e no qual esse governo todo era liderado por Joseph Stalin, que mais para frente aí nós vamos comentar sobre o envolvimento aí da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Nós vamos citar muitas vezes aí o nome dele e dizer por que a União Soviética teve essa influência toda na guerra, em que lado ela estava, em que lado ela começou, em que lado ela terminou. Tudo isso é importante nós sabermos. Bom, entendemos então que a União Soviética era um país comunista de extrema esquerda. Os países da Europa, eles tinham medo que essa moda comunista de esquerda pegasse, digamos, né, viesse para a Europa. Dentro disso, para combater essa extrema esquerda que vinha crescendo muito na União Soviética, foram criados, aí começaram a surgir os partidos de extrema direita, que era totalmente o contrário. O totalitarismo era igual, era uma única pessoa que tinha o poder,
porém o sistema de governo era um pouco diferente. Dentro disso aí, as ruas de vários países da Europa aí viraram um caos total. Fanáticos aí dos dois lados tentavam iniciar uma revolução, já começava aí uma demanda de pessoas que eram atingidas por esse início de guerra. Muita gente era atingida por esse fanatismo, tanto da esquerda quanto da direita. Isso aí foi o terreno perfeito para que líderes extremistas começassem a colocar suas ideias em prática. Na Alemanha, por exemplo, aí com Adolf Hitler, que a gente vai falar um pouquinho melhor dele aí mais para frente, ou na Itália, com Benito Mussolini, que ele era chefe do partido fascista italiano. Em 1922 ele virou primeiro-ministro e em 1925 ele deu um golpe, aí destituiu totalmente a democracia italiana e se colocou como líder supremo. Então, o que acontece? O que ele tinha de diferente lá do Joseph Stalin na União Soviética? Quase nada, a não ser o fato de um ser de extrema direita e um ser de extrema esquerda, mas ambos eram ditaduras, ambos eram totalitarismo, né? E dentro desse tipo de semelhança aí nós tínhamos uma linha de raciocínio parecido partindo aí desses líderes, né? Bom, entendemos então que a União Soviética era um país comunista de extrema esquerda. Os países da Europa eles tinham medo que essa moda comunista de esquerda pegasse, digamos, né, viesse para a Europa. Dentro disso, para combater essa extrema esquerda que vinha crescendo muito na União Soviética, foram criados, aí começaram a surgir os partidos de extrema direita, que era totalmente o contrário. O totalitarismo era igual, era uma única pessoa que tinha o poder, porém o sistema de governo era um pouco diferente. Dentro disso aí, as ruas de vários países da Europa aí viraram um caos total. Fanáticos aí dos dois lados tentavam iniciar uma revolução, já começava aí uma demanda de pessoas que eram atingidas por esse início de guerra. Muita gente era atingida por esse fanatismo, tanto da esquerda quanto da direita. Isso aí foi o terreno perfeito para que líderes extremistas começassem a colocar suas ideias em prática. Na Alemanha, por exemplo, aí com Adolf Hitler, que a gente vai falar um pouquinho melhor dele aí mais para frente, ou na Itália, com Benito Mussolini, que ele era chefe do partido fascista italiano. Em 1922 ele virou primeiro-ministro e em 1925 ele deu um golpe, aí destituiu totalmente a democracia italiana e se colocou como líder supremo. Então, o que acontece? O que ele tinha de diferente lá do Joseph Stalin na União Soviética? Quase nada, a não ser o fato de um ser de extrema direita e um ser de extrema esquerda, mas ambos eram ditaduras, ambos eram totalitarismo, né? E dentro desse tipo de semelhança aí nós tínhamos uma linha de raciocínio parecido partindo aí desses líderes, né? Falando então da Alemanha, né? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha deixou de ser império e passou a ser república. Antes um país que era totalmente voltado ao império, e com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes e tudo mais, a Alemanha se constituiu como república. Muitas pessoas, como eu já falei anteriormente, muitos alemães, eles não concordavam com a rendição do governo em 1918, que rendeu a Alemanha à Primeira Guerra, né? A situação política do país era muito instável. A grande maioria do povo realmente não concordava com isso, não aceitava esse regime político que o país havia adotado. Dentro disso, o partido nazista começou a ganhar força. Quanto mais as pessoas se revoltavam, o partido extremista nazista, ele aproveitava dessa situação, os nazistas aproveitavam da situação para induzir as pessoas ao erro, a levar as pessoas por esse caminho do nazismo, fazendo elas acreditarem que esse seria o melhor caminho. E os alemães aí já confusos e alguns por não aceitarem a situação de como terminou a Primeira Guerra, já começaram a aderir aí. Em 1933 aí o
partido nazista ganhou realmente força foi quando Adolf Hitler se tornou chanceler alemão. E no ano de 1934, aí, com a morte do líder alemão, o Hitler assumiu como o líder supremo. Ele passou a ser aí o Führer, né? Que a gente vê muito aí em filme, documentário e tudo mais, que era a denominação para o líder supremo alemão. Já em 1936, Hitler aí no comando da Alemanha, ignorando totalmente o que havia sido acordado no Acordo de Versalhes, né? Não interessava mais para ele o acordo. Ele inclusive tirou a Alemanha da Liga das Nações. E em 1936 ele fez um pacto anticomunismo com o Japão. O Japão era um império na época, e era um país que pensava, o governo japonês, o império japonês tinha uma linha de pensamento parecido com o alemão, ambos de extrema direita, né? O Hitler ele queria escravizar os judeus e queria exterminar a Alemanha Oriental, enquanto o Japão queria exterminar o que eles pudessem ou escravizar os chineses, né? Então a linha de pensamento era parecida. Hitler aí pregava um discurso racista, extremamente racista, e dizendo que a raça ariana, né, era superior e quem fosse inferior deveria ser escravizado ou morto, enquanto o Japão também acreditava que a sua raça era superior às demais países do Oriente. Desde 1935, Hitler já começou a invadir pequenos territórios em volta da Alemanha, já buscando captar recursos para uma possível guerra. Ele voltou a recrutar soldados, o que não poderia, de acordo com o Tratado de Versalhes. Contudo, naquela época, mesmo a França e a Inglaterra tendo vencido a Primeira Guerra, eles perderam muito com essas guerras. Então, eles não queriam uma nova guerra. Então, eles praticamente ignoraram isso que o Hitler vinha fazendo. Eles sabiam que o Hitler vinha, aos poucos, aí, fabricando armas e recrutando soldados, mas não acreditavam que isso pudesse chegar a uma grande proporção devido à situação em que a Alemanha se encontrava. Nessa mesma época, o Japão fazia investidas militares contra a China e a Itália fazia invasões militares aí contra outros países da Europa, assim como a Albânia, né, que a Itália invadiu. Então começou a surgir aí esse pacto entre Itália, Japão e Alemanha. Além disso, desses três países trabalharem aí como um grupo em união, o Hitler ele era mais voltado aí aos interesses da Alemanha. Seria aí, digamos, a potência que ditava as regras, né? Contudo, para que não acontecesse como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha teve que se defender de Inglaterra e França de um lado e de Rússia de outro, o Hitler foi um pouco mais ágil nas negociações e fez um pacto aí com Stalin, que na época o ditador da União Soviética, um pacto de não agressão. Que esse pacto dizia, olha, simplesmente eu não te ataco e você não me ataca. Você fica neutro e não se envolva no que eu estou fazendo, eu não vou te atacar e você não vai me atacar. Eles assinaram esse pacto. Para o Stalin era interessante, porque ele não queria a Alemanha ali confrontando ele nos territórios que ele vinha tomando, e como a União Soviética também vinha aí de uma revolução que aconteceu na Rússia, com uma guerra civil, perdeu muita gente, muito armamento, vinha se reconstruindo, não era interessante para eles, no momento, uma guerra, apesar de eles serem extremamente fortes e estarem extremamente preparados para isso. Então, em 1939, o Hitler resolveu invadir a Polônia. Ele queria um território polonês que a Alemanha e França tomavam, a Inglaterra e a França tomavam conta, e através da Liga das Nações. E foi o ápice, né? Foi o ápice das grandes invasões do Hitler naquele momento, que a França e a Inglaterra decidiram aí dizer para o Hitler, olha, você não tem o direito de invadir o território, se você invadir, você vai estar entrando em guerra novamente contra os nossos países. E no dia 1º de setembro de 1939, Hitler ignorou totalmente o que esses países vinham dizendo, porque o Hitler queria uma guerra. Porque ele pensava que, ao exemplo dos Estados Unidos, a Alemanha só seria forte se ganhasse uma guerra. A Alemanha saiu perdedora da Primeira Guerra Mundial, então a Alemanha nunca seria respeitada. A Alemanha só seria uma grande potência se ganhasse uma grande guerra. Então ele queria sim. Então, em 1º de setembro de 1939, Hitler, aí, com toda a força alemã, invadiu a Polônia, sim, e aí foi o ápice, aí, o início
e foi declarada guerra aí entre França, Inglaterra, novamente, e a Alemanha. E mais tarde aí com outros países que vieram adentrar aí por outros motivos, né? Bom, a partir do marco aí do dia 1º de setembro que inaugurou, digamos, ou não vamos usar a palavra inaugurou, porque inauguração normalmente é alguma coisa boa, né? O fato histórico aí que deu início a Grande Guerra, aí, a Segunda Grande Guerra. Se nós fôssemos falar diretamente agora, eu acho que aqui encerra o que foi proposto aí, que eu propus aí a falar para vocês. Contudo, gostaria de ter mais tempo para falar sobre a Segunda Grande Guerra, talvez horas, porque a Segunda Grande Guerra, como eu já disse anteriormente, foi, se não um dos maiores fatos históricos aí que nós temos para estar contando e relembrando. E é importante, por mais que tenha tido aí grandes atrocidades, milhões de baixas, pessoas que sofrem até hoje por conta das bombas atômicas, nós temos que estar relembrando aí para que o povo entenda as consequências de uma guerra e não possamos não pensar nunca mais, para que isso não aconteça nunca mais, né? Poderíamos falar aí, então, sobre os países aliados, teríamos que falar ainda sobre a situação da União Soviética, que a partir do momento que Hitler ignorou aquele pacto que eu falei anteriormente, né, que eles tinham feito um pacto de não agressão, tem um momento aí da Segunda Guerra que Hitler ignora e resolve invadir a União Soviética. E aí, como eu falei anteriormente, os alemães eles se sentiam traídos pelas consequências da Primeira Guerra. Então, consequência, invadir a União Soviética e invadir a antiga Rússia era um dos objetivos deles aí. Nesse momento aí a União Soviética ela muda de lado, ela parte para o lado aliado e se junta a Inglaterra, França e Estados Unidos. Os Estados Unidos que se junta daí também a guerra por um ataque covarde do Japão, um ataque aéreo na base de Pearl Harbor, fazendo com que os Estados Unidos, que até o momento não havia se manifestado na guerra, adentrasse. Depois outros países assim, como também o Brasil, mandando soldados aí para ajudar aí na guerra, né? Os soldados brasileiros que foram para a Itália. Mas precisaríamos de muito mais tempo para estar falando sobre isso. Os fatos marcantes, o último ato de guerra, que foram as bombas atômicas, né? Hiroshima e Nagasaki, no momento em que o Japão já não tinha mais condições de revidar qualquer coisa. Tivemos aí na Segunda Guerra Mundial as maiores batalhas marinhas, batalhas nas águas aí com inúmeras baixas, com países mostrando a sua força de porta